ele já começa a dizer: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por Senhor. Interessante que essa palavra de Senhor, no original, é o nome de Deus, é Yahvé, é um nome que só tem consoantes, não tem vogais. E Yahvé é o Deus quando aparece, quando faz aliança com o seu povo. Quando você lê em Gênesis 12, a partir do 1, quando Deus disse a Abraão, está lá, disse o Senhor, então é Yahvé, o Deus da promessa: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, ser tu uma bênção. Abençoarei o que te abençoarem, amaldiçoarei o que te amaldiçoares. E ti serão benditas todas as famílias da terra. O Deus da aliança. Davi, ele é conhecedor da Torá, da lei de Deus, e ele sabia que o Deus da aliança é o Deus que é fiel naquilo que ele diz, naquilo que ele faz, porque ele é Senhor, ele é o Yahvé, ele é o Deus soberano. E a confiança de Davi é exatamente nesse Deus que não é um ser humano, para que venha se arrepender, para que venha mentir. Não, mas um Deus que fez uma aliança e a sua aliança permanece para sempre. O homem é que sempre é infiel. Pela fidelidade do homem, ele jamais seria salvo. Ele é salvo pela fidelidade de Deus, pela fidelidade e aliança que Deus fez. Deus fez uma aliança, a aliança dele, e é ele que cumpre, e é ele que faz com que essa aliança permaneça. O homem não tem nenhuma condição aí de cumprir alguma coisa para ter o mérito de que foi ele que fez, foi ele que realizou, foi ele que conquistou pelo seu próprio braço. Porque somente Deus, o Senhor, Yahvé, o Deus da aliança, é o que faz a aliança e é o que faz com que a sua aliança jamais seja quebrada. A aliança do Senhor Jesus Cristo. Então, Davi, ele tem essa confiança nesse Senhor, porque não é qualquer Senhor, é o Deus Todo-Poderoso. E no seu momento de desespero, ele clama ao Senhor, ele clama a Deus por socorro. E ele diz que Deus se inclinou e Deus ouviu o seu clamor. Aí ele diz no versículo 2, no verso 2: tirou-me do poço de perdição, num atoleiro de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Aqui está a graça de Deus. Davi não era merecedor, ele não merecia, mas Deus, pela sua graça e misericórdia, tirou ele desse lugar terrível de lama. Quando nós meditamos aqui na nossa caminhada, nós estávamos na mesma condição que Davi estava, no pecado, a depravação total, mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, ele nos firmou na rocha, e a rocha é Jesus Cristo. Aleluia. Ele é a rocha. Glória a Deus. Essa rocha aqui está apontando para Cristo. Davi reconhece isso, a graça de Deus. E Deus também faz o seguinte: além da sua aliança, que é uma aliança fiel, que ele faz uma aliança e ele não volta atrás, e essa aliança alcança todos os eleitos, todos os escolhidos, que ele escolheu antes da fundação do mundo. E quando ele tira do lamaçal de pecado, ele coloca nos lábios um cântico novo. Aleluia. Um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Interessante que ele fala do Deus da aliança, Yahvé, e agora ele fala Elohim, é o plural de Deus. Então Davi está dizendo aqui: o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Deus que nós enfrentamos,
E ele entende isso, essa graça de Deus, que diz: muitos verão essas coisas, mas não vai temer a mim, não vai confiar em mim. Eles vão ver isso e vão confiar no Senhor. Quando as pessoas veem o que Deus fez para conosco, é para a glória e louvor do nosso Deus. A confiança que Davi diz aqui, tudo isso que Deus fez, foi para que o nome dele fosse glorificado, para que as pessoas entendessem, compreendessem que o Deus que faz aliança, ele é o Deus fiel para cumprir com a sua palavra. Verdade, meu Deus. Ele Aleluia. não volta atrás. Deus não volta atrás. Glória a Deus. Deus não tem plano B. Deus não tem plano B. Deus tem plano A. Tudo que acontece, em nada Deus perde controle. Em nada. Às vezes a gente é que às vezes não está entendendo. Não dá certo e às vezes a gente começa a ficar frustrado. Mas quando nós compreendemos, nós sabemos: se não deu certo, louvado seja Deus, porque foi vontade dele. Se deu certo, louvado seja Deus, porque ele é cheio de graça e de misericórdia. Amém, Jesus. Sempre nós exaltamos a Deus, assim como Davi faz aqui, nesse salmo. Por isso que Deus diz que ele é um homem segundo o coração dele, o coração de Deus, porque ele confiava em Deus, e não porque ele era perfeito, porque ele não tinha pecado, porque todos pecaram. Pela condição do homem, todos estariam perdidos, mas pela graça de Deus, nós fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro. Amém, Jesus. Glória a Deus. Sangue de Cristo. E Ele coloca nos nossos lábios um cântico novo, esse reconhecimento quem Deus é, esse reconhecimento o que o Senhor fez por nós, sem nós mesmos ter nenhum merecimento. Nós não merecemos e não merecemos nada da parte de Deus, mas o Senhor colocou esse cântico novo, esse cântico de reconhecimento, de adoração, onde nós engrandecemos, exaltamos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nos Glória a nossos lábios, Deus. porque vem lá do nosso coração. Então Jesus disse que a boca Louvado só seja o fala santo nome do do coração. Aleluia. Nós falamos de Jesus, porque o nosso coração está cheio de Jesus. Nós falamos do Espírito Santo, porque o nosso coração está cheio do Espírito Santo. Nós falamos do Deus eterno, porque o nosso coração está cheio de Deus. Amém. Glória a Deus. E esse cântico novo que Deus colocou nos lábios de Davi é o mesmo cântico que Deus coloca nos nossos lábios. Amém. Porque nós reconhecemos a soberania de Deus. E o que nós viemos fazer, nós fazemos não para aparecermos, para alguém dar tapinhas nas nossas costas, mas nós fazemos para que o nome do Senhor seja exaltado. Aleluia. E a mensagem que nós levamos não é nossa. Até porque a gente não pode inventar uma pregação. A gente não pode estar inventando pregação. Nós temos que pregar o que está nas Escrituras. Tem muitos por aí inventando pregações. E multidões aplaudindo pregações inventadas. Mas nosso compromisso não é com a mentira. O nosso compromisso é com a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, E a verdade pela nos graça de libertará. Deus nós somos libertos. Conhecemos a Aleluia. verdade. No verso 4: bem-aventurado aquele que põe no Senhor a sua confiança e não volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. Nós sabemos que o pai da mentira é Satanás. Satanás é o pai da mentira. E ele tem usado muitos falsos profetas, muitos falsos líderes, para usar a palavra de Deus de forma distorcida, mentindo para o povo, aonde esses falsos líderes, eles na realidade, eles não querem que Deus seja adorado, seja exaltado, mas eles querem que eles sejam adorados, que eles sejam exaltados, e
que eles tenham uma vida boa aqui na terra. E se aproveita da boa fé das pessoas. Glória a Deus. Usando a palavra de Deus de forma distorcida. E Davi, nos tempos dele, já existia isso. Os piores inimigos de Israel não foram as nações que estavam ao redor. Não foram. Os piores inimigos de Israel foram os falsos profetas que estavam dentro de Israel. Foram os piores inimigos deles. Porque o povo começava a andar no caminho errado e só os profetas diziam: pode continuar, porque você é um eleito de Deus. Pode fazer o que você quiser, você é um eleito, você é escolhido. Você pode adorar a Deus, também pode adorar a Baal. E o povo embarcaram nessa. Resultado: 40 anos de cativeiro. Muitos deles nem retornaram mais para a terra. Por nós sermos eleitos do Senhor, nós temos responsabilidade diante de Deus. Todos nós temos uma responsabilidade diante de Deus, para que a gente venha diminuir, como foi cantado, e Jesus apareça nas nossas vidas. Aleluia. E os arrogantes e mentirosos são exatamente os falsos profetas. Os falsos profetas. Onde ele não está interessado no bem das ovelhas, mas eles estão interessados nos bens das ovelhas. Bem diferente. Bem diferente. E Davi dizia: olha, eu confio no Senhor. Não vá dar ouvido a esses arrogantes, esses mentirosos que distorcem as Escrituras Sagradas. E nós só iremos saber realmente se é um verdadeiro profeta ou um falso profeta se nós tivermos intimidade com a palavra de Deus. Amém, é verdade, meu Deus. Quando o professor faz uma prova, ele tem que estar na mão a prova nota 10. Aí ele pode avaliar os seus alunos, porque na mão dele está a prova nota 10. Então os alunos vão respondendo, e se não estiver de acordo com aquela prova, ele vai tirar a nota inferior, porque ele tem na mão a prova nota 10. Se nós não conhecemos as Escrituras, nós não conhecemos os fundamentos básicos do cristianismo, nós vamos ser levados por falsos profetas falando bonito. Tem muitos profetas que falam bonito demais, é até bom de ouvir, mas quando você começa a entender as Escrituras, você diz: está falando bonito, mas está mentindo, está sendo arrogante, porque você conhece as Escrituras. Davi era conhecedor da Torá, ele conhecia, ele sabia que ele tinha que confiar no Senhor, ele tinha que confiar nos Escritos que tinha nas suas mãos a lei de Deus, e não nos falsos profetas, não os arrogantes, mentirosos, que não têm compromisso com a palavra de Deus. Sendo que eu falei que o pai da mentira é o diabo, os falsos profetas estão fazendo a vontade do inimigo, não a vontade de Deus. Eles estão usando as Escrituras simplesmente para ter uma boa vida nesta terra, para sobressair. Isso a gente só vai entender se nós realmente tivermos intimidade com a palavra de Deus e sermos a palavra do Senhor. Quando você chega no verso 5, ele diz: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciar e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Não há ninguém que possa se comparar ao nosso Deus. Ninguém. Não há. Deus ele é Deus em qualquer circunstância da nossa vida. Se nós estamos num momento que está sendo favorável para nós, Ele é o nosso Deus. Se é um momento de tribulação, Ele é o nosso Deus. E nós entendemos que Ele não perde o controle de forma nenhuma. Tudo que acontece é para a glória Glória a do Deus. nome. Mesmo que a gente não entenda, às vezes, em alguns momentos da nossa vida. A gente não entenda aquele momento. Mas
Mas depois a gente vai entender, assim como Jó entendeu. A princípio Jó não estava entendendo, mas depois ele entendeu. Ele entendeu. Quando Jó perde tudo, Jó nem culpa Satanás. Você não vê Jó culpando nem Satanás. Ele diz assim: Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque ele sabe que está no controle de todas as coisas é Deus. Até Satanás está ali no controle. Ele não faz nada se Deus não permitir. Ele é apenas uma criatura. Aleluia, Jesus. No verso 6 diz: sacrifício e oferta não quiseste, abriste meus ouvidos, e holocausto e oferta pelo pecado não requeres. O que Davi está falando aqui é que o sacrifício que apontava para Cristo tinha que ser de acordo com o que a lei dizia que tinha que ser feito. E muitos estavam fazendo de toda forma. Os sacerdotes muitas vezes estavam oferecendo aleijado, estavam oferecendo doente, estavam oferecendo de toda forma. Então esse sacrifício Deus não recebia. Deus não recebia esse sacrifício. Quando aquele oferecia de coração, ele estava entendendo que aquele sacrifício apontaria para algo maior, apontaria para o Messias que ia vir. E esse Messias, ele veio e foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles que no seu coração não acreditavam fazer de forma errada, oferecer qualquer coisa, então Deus não recebia. Deus recebia aquilo que estava de conformidade com a sua palavra, que estava nas Escrituras. Sacrifício, no versículo 6, sacrifício e oferta não quiseste, abriste meus ouvidos, colocaste oferta pelo pecado, não requereis, porque estavam fazendo de forma errada, não de acordo com a lei de Deus. Aí no versículo 7 ele diz, no verso 17: então eu disse, eis aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Com certeza, ele estava na mente dele exatamente Deuteronômio 17, que vai falar sobre quando fosse escolher um rei. Lá estão todos os detalhes. Davi conhecia a Torá, ele conhecia o Pentateuco, e sempre primeiros livros ele conhecia, porque um rei em Israel tinha que conhecer, tinha que ser conhecedor. Por isso que Davi era temente a Deus. Não tem como, irmãos, a gente ser temente a Deus se a gente não conhece a vontade de Deus. E a vontade de Deus está nas Escrituras. E a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Excelente a vontade de Deus. Glória está a nas Deus. Escrituras. E Davi sabia disso. No verso 8 diz: agrada-me e fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei, olha aqui, a tua lei, a Torá, está dentro do meu coração. Nós entendemos, sempre nós lemos a respeito de Davi, ele fala da lei, fala da Torá, do Pentateuco aqui, é que Davi estava constantemente meditando na Torá, constantemente meditando, lendo e observando o que a lei do Senhor dizia. E ele sempre caía em si, como está aqui nesse salmo, que ele não era mesmo merecedor, mas era a graça de Deus na vida dele. Porque a salvação, ela sempre foi pela graça, sempre, desde o início, foi graça e continua sendo graça. A lei é exatamente como serve hoje, para apontar o nosso pecado. Quando nós olhamos para a lei, nós lemos a lei, o que Deus exige, aí o Espírito Santo de Deus é que fala no nosso coração e diz: nós não somos capazes, nós não conseguimos. Não tem como a gente conseguir. Aí você vai lendo mais a Escritura, aí você vai lá, você vai ver na Escritura: Jesus Cristo conseguiu. Aleluia. Aí a nossa alegria está em Cristo Jesus. Porque Ele conseguiu cumprir toda a lei. E agora nós somos alcançados pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela graça de Jesus. Então, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. No verso 9, proclamei as tuas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Porque aquele que ama Deus, aquele que ama Jesus Cristo,
Não tem como, aonde eles estiverem, vão falar dele. Sempre vai abrir uma oportunidade, numa conversa com amigos, com os familiares, e vai falar de Jesus. No mesmo caso de Davi, ele falava desse Deus. Ele não cansava de falar da justiça no meio da congregação, no meio daqueles que estavam perto dele, porque quando saía dos lábios, é porque o coração de Davi estava cheio de Deus. E não é diferente conosco, não é diferente. Nós falamos do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o nosso coração está cheio de Cristo, está cheio. Nosso coração está cheio do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. No verso 10: não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Olha a graça aí, né? A tua graça. Davi, ele conhecia, ele sabia que não era merecedor, era a graça de Deus sobre ele. Do mesmo jeito que nós acreditamos hoje. Aqueles que acreditavam fielmente nas promessas de Deus e obedeciam, não 100%, porque eles não conseguiram cumprir toda a lei, mas observavam a lei e ofereciam sacrifício como a lei pedia. Eles estavam acreditando em Cristo Jesus. Essa graça alcançaram eles. Eles acreditavam no Messias que ia vir. E essa graça alcançaram eles. Nós, conosco, é a mesma coisa. Só que nós acreditamos no Messias que já veio. E esse Messias, ele vai vir buscar um povo zeloso, especial e de boas obras. Agora você perceba que os falsos profetas é triste, gente. Muito triste. Por que Israel ainda hoje está esperando o Messias? Porque lá está cheio de falsos profetas. Como não é uma nação valoriza falsos profetas, e como tantas pessoas valorizam falsos profetas. Você, no canal de TV, você vê multidões seguindo quem? Falsos profetas. E em Israel até hoje, o falso profeta está lá, dizendo, não, o Messias ainda vai vir. O Messias não veio. Quando eles olham para Jesus, vê Jesus apenas um homem, não tem Jesus como Messias, como Deus, Filho de Deus, como Deus, simplesmente vê como um homem qualquer. Deus que até desvaloriza de Cristo em Israel. Porque os falsos profetas estão lá dizendo, não é possível. Porque quando vier um guerreiro que irá conquistar as terras, que vai dominar os povos, bem diferente do Messias que veio, que virá novamente, mas virá para separar as ovelhas dos bodes. Glória a Deus, oh glória. E aí virá a condenação para aqueles que não são ovelhas de Jesus Cristo. E o falso profeta traz um estrago grande. Foi a derrota de Israel até hoje. Não foi as nações que estavam a derrota, mas foram os falsos profetas, que começaram a distorcer as escrituras, a Torá, dar suas interpretações do jeito que ele queria, e o povo começaram a seguir. E até hoje eles estão nessa guerra. Muitos estão se matando, morrendo, quem sabe, né? É notícia que está acontecendo. Você viu o que é um falso profeta do estrago, né? De falsos profetas. Aí tem gente que ainda passa a mão, mas é assim mesmo, o bichinho, vai nessa. Aí onde o bichinho for, você vai também, lá para onde ele vai. Distorcendo as escrituras, mentindo. Quando você conhece a escritura, irmão, aí quando você vai ouvir e você percebe uma falso profeta, você diz, rapaz, tão pouco tempo que ele está falando aí para tanta mentira que ele já disse. Porque você tem conhecimento das escrituras. Mas quem tem, até chora, derrama as lágrimas, pega um copo d'água, bota em cima da televisão. Apesar que a televisão agora é fina, né? Antigamente a televisão era mais aquele móvel mais comprido, aí botava um copo d'água em cima do raio, chorando, né? Infelizmente. Porque não conhece as escrituras.
No verso 10: não botei no coração a tua justiça, porque a meia tua fidelidade, a tua salvação, escondida a grande congregação, a tua graça e a tua verdade. Verdade fala de quem? De Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser eu. Verdade fala de Cristo. No 11: não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. Você vê que ele fala de graça várias vezes. Mostra que a graça de Deus é graça, graça. Sempre na antiga aliança foi graça, continua sendo a graça de Deus. E aqueles que não alcançaram pela graça de Deus, eles estão vivendo na desgraça. Isso é o que acontece, porque não são alcançados pela graça de Deus. No verso 12: são incontáveis os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, o coração desfalece. Você vê que Davi, ele reconhece que pelos pecados dele está perdido. Pelos pecados dele, se nós fazemos nada, é do mesmo jeito. Pelo nosso pecado, pelas nossas falhas. Porque a gente peca de várias maneiras. A gente peca no pensamento, a gente peca por omissão, algo que a gente podia fazer, a gente não faz. A gente peca magoando alguém, interpretando uma conversa que foi mal falada e começou aquele ciclo de fofoca, né? E a gente começa a pecar. Se não fosse a graça de Deus, Davi não é diferente, Davi aqui também não é diferente. Ele diz aqui: as iniquidades são tantas que me impede a visão. Se não fosse a graça de Deus, ele continuaria cego. Sem a graça de Deus, o homem continua cego, pobre, nu e miserável. Pela graça de Deus, pela sua misericórdia, nós somos chamados filhos de Deus. A diferença? Glória Graça a Deus. e misericórdia. Aleluia, Jesus. No 13: agrada-te, Senhor, em me livrar, preste ao Senhor em me socorrer. Sempre a gente estamos nas nossas orações, a gente vai observando o que está acontecendo, as coisas que, desastres, guerra, e a gente na nossa oração: Senhor, como seria bom se o Senhor voltasse. E nós iríamos estar livres de todas essas mazelas, pela graça dele e pela misericórdia dele. E Davi também foi dessa canção, que só é uma canção. No verso 14: que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos que buscam tirar a minha vida. Retroceda e cubra-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Então só o Senhor vindo, para que aqueles que são inimigos de Deus fiquem envergonhados para sempre. Para sempre. Porque eles são inimigos de Deus. Interessante que nós também éramos inimigos de Deus. Nós estávamos na mesma condição, mas a graça do Senhor nos alcançou. Amém, Jesus. Obrigado. A sua graça nos alcançou, a sua misericórdia nos Glória a alcançou. Deus. Como Deus, Ele é tão bondoso e misericordioso. No 15 ele diz: sofra perturbação por causa da sua vergonha aqueles que lhe dizem bem feito, bem feito. Principalmente aqueles que não acreditam em Cristo, aqueles que blasfemam a respeito de Jesus Cristo. São tantos, viu? São tantos aqui. Maravilha, nós aqui, nós temos a mesma fé, acreditamos no mesmo Senhor, mas aí fora muitas pessoas blasfemam contra Jesus. Diz coisas terríveis. Uma vez eu na rede social vi uma pessoa dizendo que Jesus era filho de Maria, mas não era daquela forma, gerado pelo Espírito Santo, mas que Maria tinha tido um caso com um soldado romano. Olha, que blasfêmia! Maria tinha tido um caso com um soldado romano. Ah, blasfêmia, está vendo? Para nós é tão bom que nós temos a mesma fé, é bom a gente conversar, né? Entre a gente, é uma maravilha. Mas infelizmente tem muitos por aí que tem essas heresias e blasfêmia contra Jesus Cristo. E eles serão envergonhados quando Cristo voltar. Serão envergonhados porque eles não foram alcançados pela graça de Deus,
Mas nós que fomos alcançados pela graça de Deus, nós estaremos dizendo: só o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus. Amém. Glória a Deus. No verso 16: exulta em ti, se alegrem todos que te buscam, os que amam a tua salvação, diga sempre: o Senhor seja engrandecido. Interessante demais Davi, o conhecimento que ele tinha da Torá, das Escrituras, do Pentateuco. Ele jamais diz: olha, agora vocês vão engrandecer o meu nome. Não, ele disse: não, você vê que ele disse que pelos pecados dele ele está perdido. Mas não, o Senhor que seja engrandecido. Amém. É do mesmo jeito da nossa vida, do mesmo jeito. Aonde nós estivermos, algo que Deus, pela sua graça e misericórdia, nos dê sabedoria para nós expressarmos o nosso amor por Jesus Cristo. Mas não é nós que temos que ser engrandecidos, é Jesus que tem que ser engrandecido. Amém. É Ele que tem que ser engrandecido. Glória a Deus. E ele conclui aqui no verso 17: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó meu Deus. Aleluia. Como lá em Apocalipse, né? Maranata, ora vem, Senhor. Glória a Deus. E somente quando Ele vier, Ele vai separar os que forem justificados dos ímpios. Enquanto nós estivermos nessa terra, teremos que conviver com pessoas justificadas e com ímpios. Não tem como. Mas quando Ele voltar, estaremos livres de todo o pecado. E a nossa mente estará mais clara